Olá pessoal, vamos novamente eu aqui de novo com vocês. Hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário. E é importante a gente falar do planejamento tributário no sentido de nós temos o planejamento tributário onde a gente pode construir e vender na pessoa física. Ah, mas pessoa física é mais caro, mais barato? Depende, tudo depende do formato do seu negócio. Então, pessoal, é muito importante o planejamento tributário. A gente precisa saber o que realmente que a gente vai fazer para definir se nós vamos fazer na física, se nós vamos fazer na pessoa jurídica, se vai ser lucro presumido, lucro real e opção pelo RET. Essas são as opções aí que a gente teria de tributação. Lucro real, eu não vou nem me aprofundar muito nesse tema, porque o lucro real realmente não compensa hoje para a área de incorporação imobiliária, tá? Não estou falando aqui de prestadores de serviço da construção civil, tá, gente? É bom eu dar uma explicação sobre isso, tá? Existe uma diferença sobre prestador de serviço na construção civil e incorporação imobiliária. Os nossos temas aqui é mais voltado para incorporação imobiliária, que a gente chama de incorporação imobiliária, mas são aquilo que eu vou construir e vender. Não confunda incorporação imobiliária com incorporação no registro do cartório. Nós estamos falando de construção própria, ou para venda ou para locação. Nós não estamos falando de construção civil para terceiros, prestadores de serviço de construção civil. Aí o planejamento tributário é outro. Nós podemos falar até de optante pelo simples. O prestador de construção civil, ele pode até ser simples, tá? Então nós não estamos tratando aqui de planejamento tributário para prestadores de serviço. Aqui o nosso tema é para quem vai construir, seja para locação, seja para investidores e depois devolver para o investidor em unidades, ou seja para construir para vendas, ok? Então nós não estamos falando aqui de construção civil para prestadores de serviço. Então vamos lá, se a gente falar do RET, ele com certeza vai ser a forma mais vantajosa dentro da constituição da pessoa jurídica. Só que o RET ele vai ter alguns detalhes que nós vamos tratar também num outro momento, detalhadamente, desde como que eu chego na opção do RET, como que eu tenho que fazer, quais são as exigências. Então, quando a gente fala de planejamento contábil e planejamento tributário, eu preciso entender o seu negócio. E aí a gente sempre vai estar falando nas nossas aulas sobre a importância do contador no seu negócio. Por quê? Porque é aí que nós vamos definir. Se você, por exemplo, for um empreendedor que vá usar esse dinheiro para dessa construção, você vai vender e vai utilizar o dinheiro, vai precisar das vendas, você vai precisar tirar esse dinheiro, seja para investir em outro terreno, seja para retirada de sócio, seja como distribuição de lucro ou empréstimos a terceiro, talvez nós não vamos fazer opção pelo RET. Por isso que a gente precisa entender o que você vai fazer do seu negócio para a gente definir a sua tributação. No lucro presumido, você vai pagar um pouco mais, mas você vai ter mais liberdade financeira, certo? Porque você vai poder fazer do seu dinheiro dessas vendas outros investimentos em outras coisas, em outros terrenos ou até para retirada mesmo pessoal. No RET nós não vamos poder fazer isso, nós vamos ter várias restrições aí, que é a lei do patrimônio de afetação, que é da lei do patrimônio de afetação que a gente pode se beneficiar do tributo do RET, que é onde a gente vai ter uma aula específica para vocês sobre isso, bem detalhado do RET, porque hoje a bola da vez é realmente o RET, por compensar de 5,93 a 6,84 do lucro presumido, no RET a gente está falando de 4%. Então realmente compensa essa tributação aí, se a gente for falar de quase 3%, né?
de margem aí de diferença é muita coisa sobre o preço de venda, dependendo do seu negócio, dependendo do tamanho do seu empreendimento, né? A quantidade de apartamentos. Se você for fazer aí 3% de diferença, realmente faz muita diferença, né? E um outro planejamento tributário também é a questão de como eu faço essa venda para quem vai vender, porque se a corretagem ficar por conta do corretor, do comprador, desculpa, o que vai acontecer? O seu preço de venda vai ser o preço de venda menos a corretagem. Então você já tem uma economia tributária aí também. E existe já isso já totalmente legalizado, né? A parte jurídica já está bem fundamentada nisso. Logicamente que tem um modelo quem se beneficie de não precisar pagar imposto sobre a comissão de vendas, que vai para o corretor, não vai para o incorporador, o valor que você paga, né, da comissão. Então, em cima do valor de venda, você pode tirar a comissão, quando isso estiver muito bem fundamentado em contrato de compra e venda. Então, nós vamos fazer um vídeo específico, uma aula específica para falar do RET, porque realmente ele compensa. Lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente está falando de reforma tributária, de planejamento tributário, nós não estamos levando em considerações possíveis mudanças na reforma tributária, que está em andamento, vocês devem estar acompanhando no Congresso. Então, a gente vai falar do planejamento tributário dentro da atual legislação, ok? Se houver alguma mudança no período aí da vigência da aula de vocês, que vão ficar disponível para vocês aí, né? Eu vou estar vendo aí para a gente fazer algum aditivo ou fazer alguma coisa para vocês, informando possíveis mudanças ao longo do caminho. Mas, por enquanto, a gente tem que falar mais, é do RET que compensa mais para todos. Ok, pessoal? Muito obrigado. Deixa suas dúvidas aí, que a gente volta a se falar na próxima aula. Tchau, tchau.